Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Ivan Nats, do PDT. É um prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de conversar mais uma vez com a comunidade através da TVL. Vereador, vamos falar de muitos assuntos, nós temos muitos assuntos pautados aqui. Vamos começar falando um pouquinho sobre alguns projetos de lei que o senhor ao longo do seu mandato aí tem apresentado. E tem muitos projetos aí que são polêmicos, outros que estão sendo tratados aí em comissões ainda legislativas permanentes aqui da casa. Mas um dos projetos que eu gostaria de tratar já no início do programa é justamente aquele projeto que a comunidade tanto pede, que é o fracionamento do parcelamento dos estacionamentos privados aqui na cidade de Blumenau. Por quê? Porque às vezes quando as pessoas chegam no estacionamento, ou é hora cheia, né, ou é hora pela metade, o senhor quer fracionar isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto que é muito importante. Bom, na verdade o projeto é idealizado pelo vereador César Sim, né, por ele foi construído uma proposta. E nós estamos observando, nós estamos trabalhando no sentido de ampliá-lo e regulamentar de vez essa questão dos estacionamentos da cidade. Nós estamos seguindo o exemplo de municípios que já implantaram os estacionamentos fracionados, como Itajaí, Itapema, né, Florianópolis é debatido também. Mas nós não podemos fazer uma legislação que ela seja enfrentada judicialmente, né? Porque nós sabemos o poderio econômico do Shopping Noel Market, por exemplo. Nós sabemos que a grande receita do shopping hoje é o próprio estacionamento, né? E também nós não podemos construir uma legislação que intervenha na iniciativa privada, né, dos proprietários que exploram esse tipo de serviço. A Constituição ela tem uma regra clara para a intervenção municipal na atividade econômica. Então esse projeto ele está sendo construído em várias mãos para que a gente não permita que os exploradores de estacionamento se locupletem, mas também não permita que a esfera municipal intervenha na economia do município a fim de fazer um desequilíbrio, né, ou uma impossibilidade da exploração do serviço. Eu reputo... A ideia é ser justa. Um projeto extremamente justo e equilibrado, para que também não receba enfrentamentos jurídicos, né? Certo. É um histórico muito grande de decisões do tribunal a respeito desse tipo de processo. E Blumenau na vanguarda, saindo na frente para discutir os assuntos que são de interesse. O seu entendimento, vereador, é que se a pessoa parar no estacionamento e ficar lá por 40 minutos, ela pague pelos 40 minutos, não por uma hora, é isso? Olha, a ideia nossa é o seguinte, é que a gente tenha um estacionamento equilibrado. Por exemplo, é preciso entender que os proprietários de estacionamento, por exemplo, eles pagam o IPTU cheio, certo. Eles pagam os funcionáris cheio, a vaga está à disposição cheio, o aluguel está cheio, né? A carga tributária é elevadíssima, né? Então não se pode privilegiar um consumidor em detrimento do prestador de serviço. Certo. Tem que ser um contrato equilibrado, e é isso que a gente está tentando buscar nesse projeto de lei que está sendo debatido aqui na casa. Ô, vereador, tem um outro projeto que eu gostaria de aproveitar a oportunidade e tratar aqui com o senhor, projeto de lei de sua autoria, que trata aí do fim do subsídio do vice-prefeito. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais à nossa comunidade. Bom, é um outro debate, certamente, que Blumenau deve sair como pioneira, né? Não há mais razão para a existência do vice-prefeito municipal. Inclusive, foi debatido na mini-reforma política a extinção do cargo. E eu tenho certeza que em muito pouco tempo nós teremos a extinção dos vices, governadores, vice-prefeitos, porque esse é um debate que já está superado. Hoje, por exemplo, nós temos em Blumenau um gabinete do vice-prefeito, com toda uma estrutura de funcionários, motorista, carro, telefone, subsídio, que é o salário do vice-prefeito, e não tem função nenhuma, né? O gabinete do vice-prefeito em Blumenau, como em muitos municípios do país, é meramente decorativo. O prefeito recebe, o vice-prefeito recebe, para não ter função e responsabilidade nenhuma. Ele é um custo muito pesado para a máquina administrativa suportar.
E como a Câmara não tem legitimidade para extinguir uma estrutura administrativa, que é uma secretaria, que é o próprio gabinete do vice-prefeito, nos pareceu lógico iniciar o debate pelo fim do subsídio. Hoje um prefeito de Blumenau ganha R$ 7.900, quase R$ 8.000, e ele não tem compromisso nenhum. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa ter horário, ele não tem horário, ele não tem chefe, ele não dá ordem, né? Embora ele tenha toda aquela estrutura, mas ele não tem função absolutamente nenhuma. E mais, às vezes o vice-prefeito acaba se tornando um grande problema para o prefeito, porque os dois estão ao lado um do outro e muitas vezes com interesses políticos diferentes. Então a ideia de tirar o subsídio é economizar cerca de R$ 600 mil num mandato, que é mais ou menos o que recebe um prefeito, o vice-prefeito, desestimular a condição de ser vice-prefeito pelo recebimento dos valores, pela questão financeira, porque o cara muitas vezes quer ser vice-prefeito pela remuneração, e pela falta de responsabilidade, e fazer economia administrativa para o município, né? Talvez com esses 600, 700 mil se possa fazer muita coisa, né? Uma escola, por exemplo. Mas é um debate, eu acho que nós só vamos conseguir fazer a reforma política, a transformação da sociedade, aquilo que a gente espera de fato, através do início, né? No pequeno início. Eu acho que o fim do subsídio em Blumenau, se aprovado pelos meus colegas vereadores aqui, porque tem gente aqui que quer ser vice-prefeito também, né? Tem que entender isso, mas se aprovado pelos meus colegas vereadores, certamente será um marco para os demais municípios do país. Extinguindo o subsídio, automaticamente nós vamos tirar o interesse das candidaturas de vice-prefeito econômicas. Não é o interesse do vice-prefeito para ajudar a cidade, mas o interesse do vice-prefeito de ser vice-prefeito só para receber. Certo. Vereador, eu quero, desde o início do seu mandato, logo que você assumiu aqui, assumiu também como líder do governo na Câmara, ali você já chamava atenção para um problema que viria a acontecer depois, que era a crise no transporte urbano aqui da cidade de Blumenau. O senhor ali já chamava atenção que existia problema e que nós poderíamos ter um problema maior. Não esperávamos até que fosse chegar onde chegou, né? Justamente nessa suspensão do contrato do consórcio SIGA, né? O senhor já pediu CPI, essa CPI acabou não acontecendo, pelo menos por enquanto, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esta situação que o senhor viveu, que o senhor já chamava a atenção do poder público, que é justamente essa crise do transporte coletivo urbano que nós estamos vivendo em Blumenau. Bom, Marcão, a história do transporte coletivo, de fato, na cidade, ela acontece há muitos anos, mas a história recente que a gente pode relatar, e aqui tem importância, ela nasceu em 2009, né? Em 2009, nós tivemos o início da licitação do transporte coletivo, e ali a Glória já apresentava os problemas, ela não tinha condições mais de apresentar certidões negativas de débito, ela já estava devendo INSS, ela já devia impostos municipais, ela já não estava recolhendo regularmente o fundo de garantia dos seus trabalhadores. Então a Glória ela tinha um problema administrativo. Mas a Glória não podia ficar de fora da licitação de 2009. Então se criou o SIGA. Quando se criou o SIGA, se criou uma câmara de compensação, em que a Glória ganhava mais pelas passagens, o cidadão pagava lá na Rodoviária, na Verde Vale, um valor, mas a Glória e a Verde Vale não recebia aquele valor. Uma parte daquele valor era transferido para a Glória. E a Glória recebia, por exemplo, se a passagem era R$ 2,70, a Glória recebia R$ 3,05, porque ela pegava uma fatia do que as pessoas pagavam para a Rodoviária e para a Verde Vale. E a Rodoviária Verde Vale recebiam menos para fazer aquela compensação. Era chamada uma câmara de compensação. O município reajustava as tarifas por uma tabela chamada GIPOT, que é uma tabela nacionalmente atualizada, que é uma tabela justa. É preciso dizer aqui que é uma tabela extremamente justa, porque ela equilibra o lucro das empresas com a condição de quem paga. E depois, as empresas, através do consórcio SIGA, elas criaram uma outra tabela, uma tabela de compensação. E isso foi se suportando no começo, foi indo, foi se suportando. E os recados foram começar sendo dados, ações trabalhistas, eu sou advogado, faço processos contra essas empresas.
vai se observando ações judiciais de busca e apreensão, negativa de execuções do município de pagamento tributário. Então, qualquer um que tinha um pouco dos olhos voltado para essa questão do transporte coletivo podia prever que a crise se instalaria em muito pouco tempo, né? Eu até acho que foi até demais, né? Até 2009 a 2014, chega de 6 anos aí, ela ainda se superou bem. Ô, vereador, mas chegou um momento que o senhor disse, basta, vamos fazer uma CPI para ver o que está acontecendo no transporte coletivo de Blumenau. Até agora a CPI não saiu. O que o senhor pretende buscar com essa comissão parlamentar de inquérito? Bom, a CPI conseguiu 4 assinaturas, né? Conseguiu a 5ª, mas ela foi retirada. Nós fomos ao judiciário tentar um mandado de segurança para sustentar a ilegalidade daquela retirada de assinatura, mas lamentavelmente não fomos compreendidos pelo tribunal, pelo Poder Judiciário, por enquanto, né? Porque o processo ainda não foi julgado. Eu continuo confiante na CPI, ainda acredito que um dos vereadores vai assinar. Mas o que acontece de fato é que a CPI ela apuraria omissão do poder público. Certamente porque a gente chegou onde chegou no transporte coletivo, porque os nossos gestores foram incompetentes. Nós tivemos, por exemplo, no governo Napoleão, 4 presidentes do CETERB. 4, nesse governo. Então, nós tivemos 4 presidentes, nenhum chegou a completar 1 ano, né? E antes disso, era o mesmo procedimento. Então, a CPI do transporte coletivo certamente apontaria a omissão de fiscalizar do CETERB. E como o CETERB teve uma gestão muito grande, com muitos gestores e muitos partidos políticos, é muito claro o interesse de vereadores aqui da Câmara e do prefeito Napoleão Bernardes de não trazer à tona essa omissão. E é importante que quem está em casa acompanhando saiba. O Fundo de Garantia, por exemplo, é uma responsabilidade do município fiscalizar do trabalhador, como concessão. Se o município não fiscalizou o depósito do Fundo de Garantia, o sindicato ajuiza as ações contra as empresas e contra o município. Contra os dois. Contra os dois. Então, nós é que vamos pagar essa conta. Ele é corresponsável. Corresponsável. Uhum. E o gestor do CETERB, o diretor de trânsito, o presidente do CETERB, eles seriam devedores solidários, eles são responsáveis também pelo pagamento dessa dívida. Então, tem a questão legal, que é a questão legislativa da responsabilidade administrativa, tem a questão penal, porque a omissão da responsabilidade dos encargos de impostos, tem é possível encontrar, a CPI encontraria, por exemplo, a omissão deliberada, proposital, a CPI encontraria uma proposital, e a CPI poderia chegar, inclusive, ao governo Napoleão. Né? Ela poderia identificar que essa caducidade era desnecessária, ou que foi o governo que criou esse fato para afastar a rodovia Verde Vale do processo, que foi o governo que trouxe essa Piracicabana para cá por os interesses políticos e não interesses de resolver a solução. Então a CPI daria muitas respostas a muitas perguntas que a sociedade pretende receber, mas que o governo quer manter escondido e não quer dar. Falta uma assinatura. Faltou uma assinatura. Estou confiante ainda de que nessas trocas de partido, alguém perca os cargos comissionados que tem no governo e assine a nossa CPI. Vereador Ivan Nates, o senhor, no mês de maio, mês que vem, portanto, deverá deixar a Câmara de Vereadores. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Claro. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje aqui no Fala Vereador com o parlamentar Ivan Nates do PDT. É um minuto só e a gente já volta. Podia pegar. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o vereador Ivan Nates, do PDT. Vereador, recebemos a notícia aí que o senhor deverá deixar a Câmara de Vereadores a partir do mês que vem e deverá ter uma missão gratificante, que é assumir a Assembleia Legislativa como deputado estadual, é isso?
Marcão, nós disputamos a eleição na eleição de 2014, né, para a Assembleia Legislativa, e essa condição de disputar a eleição me permitiu ser o primeiro suplente da Assembleia. E se me permitir, eu quero fazer até um parênteses. Nós cometemos um grande erro nas eleições municipais de Blumenau. Não porque eu fiquei de fora, porque outros colegas também ficaram de fora. Blumenau anulou 52 mil votos para deputado estadual em 2014. Anulou. Eu não estou dizendo que gente que não foi à urna. Estou dizendo que gente que foi à urna e anulou. Esses 52 mil votos que foram anulados no processo eleitoral em Blumenau, desses 52 mil, me faltou 1.000 votos para a eleição de deputado estadual. E faltaram outros também, 1.500 votos, 2.000 votos para outros colegas aqui da região. E sobraram 52 e 52 que anulados. foram para onde? 52 Foram para os nossos, quem se elegeu. Da minha coligação, alguém de Forquilinha, um municípiozinho pequeno do estado. Chapecó colocou mais um deputado estadual. Joinville colocou mais 2 deputados estaduais. Florianópolis, a grande Florianópolis, colocou novos 3 deputados estaduais. E nós permanecemos com a mesma representação. Os mesmos deputados e o mesmo número. Mesmo nomes e mesmo número. Então, quem foi para a urna e anulou seu voto tem grande responsabilidade da falta de representação. Porque, ora, se nós tiver 10 deputados pedindo uma ponte e um deputado pedindo uma ponte para o município dele, o governador vai dar a ponte para quem tem 10 deputados. Isso é uma lógica da política. Se eu sou o governador do estado, eu tenho que escolher entre uma obra no sul do estado e uma obra no norte do estado. E os deputados do norte do estado são o maior número, eu vou atender os deputados do norte. Eu vou atender Isso é da natureza, mesmo claro. É pela importância, pelo número que tem. Então, o Blumenau tem grande responsabilidade de não ter ampliado a sua representação. Nós também, como uma classe política, temos a nossa culpa, né? De causar o desinteresse, de não permitir que as pessoas tenham vontade de participar do processo eleitoral. A classe política tem a sua parcela de culpa. Mas o eleitor tem a oportunidade também de renovar e não renova, né? E a sociedade perde muito com isso. Perde muito. Então, nesse período que eu vou estar na Assembleia, a partir do mês de maio e junho, eu quero ter a oportunidade de estar lá para brigar pelas coisas importantes aqui do nosso Vale do Itajaí, a questão da continuidade da S68, o contorno de Gaspar, que é fundamental, não tem mais como atravessar aquela cidade, né? É preciso fazer o contorno de Gaspar, que é uma obra que já foi aprovada. A continuidade da Via Expressa, definitivamente completar, insistir com o governo do estado para completar, terminar a obra do Hospital da Vila Itopava. O Hospital da Vila Itopava foi construído, foi erguido, está lá, já está começando a ter infiltração no que foi feito, terminar aquela obra definitivamente. Eu sei que chegou agora cerca de 3 milhões para o Hospital da Vila, mas ainda é insuficiente. Então, a questão da segurança pública, o 2º Batalhão na região norte. Então, eu vou aproveitar esses 60 dias que vou circular pela Assembleia Legislativa para fazer o que já fiz quando fui deputado estadual. Focar em 3 ou 4 pontos importantes, que é a questão da segurança pública, ampliação, tentar de todas as formas convencer o governador e a Secretaria de Segurança Pública, no sentido de que a gente tem que ampliar o número de policiais civis e militares, ampliar o número de recursos e terminar definitivamente a conclusão do Hospital da Vila Itopava, a continuidade da S68, para acelerar o início dessas obras, e do contorno de Gaspar, que é uma obra fundamental para todo o Vale do Itajaí. Eu vou focar esses 2 meses que estarei lá na Assembleia, nesses 4 itens. E espero produzir muito. Quando estive na Assembleia Legislativa em 2009, eu voltei de lá com muita produção. Tive muitos elogios pela imprensa que escreve sobre política no estado de Santa Catarina, pela nossa forma de atuar. Acho que Blumenau vai ter grande oportunidade de ampliar suas vozes na Assembleia, e eu quero estar lá para contribuir com isso. E o vereador, ele deixa o mandato de vereador, assume como deputado, depois retorna à Câmara. Exatamente. Nós fizemos um enfrentamento jurídico, nós já temos os elementos que nos possibilitam. Havia um entendimento de que vereador não podia assumir, tinha que renunciar. Certo. Então, nós fizemos esse enfrentamento juridicamente e isso ficou sepultado, já está decidido que é possível assumir sem renunciar. Foi preciso fazer algumas alterações legislativas, foram feitas e está tudo perfeito. Eu também devo ficar fora agora no mês de abril, nos próximos 15 dias, 2 semanas, eu vou fazer
uma viagem para a Europa, vou fazer uma viagem para a Dinamarca e para a Holanda, com o objetivo de conhecer os modais de transporte daquela região. Eu apresento na Universidade Federal de Santa Catarina uma admissão para o curso de doutorado. E para completar, eu me tornei mestre, né, em desenvolvimento e pretendo conquistar uma indicação para frequentar o doutorado na cadeira de desenvolvimento pela Universidade Federal. Certo. Então, nesses 15 dias, eu vou à Dinamarca e também à Holanda buscar subsídios para a apresentação de uma defesa de admissibilidade no curso de doutorado. Porque eu pretendo apresentar no curso de doutorado um projeto de integração regional de transportes alternativos. A minha tese de doutorado deve caminhar nesse sentido. Então eu devo ficar fora nos próximos 15 dias, nos primeiros 15 dias de abril, para fazer essa viagem e buscar esses subsídios para o doutorado. Logo em seguida, fico uma ou 2 semanas aqui no Parlamento e me licencio para a Assembleia Legislativa. Então, até junho, nós teremos um período bastante movimentado. Bastante movimentado na sua vida. Vereador, eu quero entrar num outro assunto, aproveitando a sua estada aqui no programa Fala Vereador, que é justamente com relação a essa crise financeira, crise moral e crise política que vive o nosso país. Qual é o seu posicionamento? De que forma, como cidadão e como político, que você está assistindo tudo isso que está acontecendo no nosso país? Bom, Marcão, hoje, politicamente, a gente vive um mosaico, né? Um mosaico, o que é um mosaico? Um mosaico é um monte de pedrinhas que se vai se encaixando, se quebra algo, né? Depois se remonta por uma tentativa de encaixe. E é o que vive a política hoje. Nós vivemos um mosaico verdadeiro. Os partidos não têm ideologia, 28 partidos com representação no Congresso Nacional. Se tu pegar 25, não sabe exatamente qual é a bandeira que defende. O projeto pessoal está acima de qualquer outro projeto. Os interesses o interesse pessoal está acima de qualquer outro interesse. E o sistema democrático, ele permite, por exemplo, e a prova da troca de partidos que a gente viu nos últimos dias, ele permite que inimigos mortais de ontem, levantem os braços hoje para saírem em fotografias como se fossem eternos amigos, né? Os interesses não são de construir um país mais digno, os interesses não são de fortalecer a política, os interesses não são de melhorar a qualidade da educação, os interesses são interesses partidários e sem nenhuma ideologia, né? Sem nenhuma ideologia. E isso vai fazendo com que a política do Brasil ela precise passar urgentemente, não por uma reforma, mas por uma extinção e um nascimento. Não, eu até acreditava na reforma, mas eu não acredito mais. Não acredito mais que uma reforma possa alterar esse quadro degradante que é a política brasileira hoje como um todo. Certo. A iniciar pelos partidos, pelo menor representante eleito, que é o vereador, pelo prefeito, pelos deputados estaduais, federais, Senado da República, Congresso Nacional, Presidência da República. Um processo que mundialmente tem se mostrado fracassado, nós somos um motivo de chacota no mundo inteiro. No princípio desenhado por Montesquieu, a divisão do poder era muito bem aceita. Mas hoje o governo, o executivo, ou seja, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, ele compreendeu que o poder se faz distribuindo cargos e não um interesse de melhorar a vida das pessoas. Isso me deixa muito triste. Eu me encontro decepcionado, né? E só acredito numa nova constituinte para resolver isso aí. Só. E como seria, na sua concepção, esse tempo, né, para que você falou que é necessário que nós paramos e construímos um novo Brasil? Pelo menos foi isso que eu entendi. É. Como seria esse tempo? Olha, não,
período de transformação de uma sociedade não é curto. Toda a transformação, ela exige, né, um determinado período. Ainda que pela revolução, ainda que o povo tomasse o poder pelas armas, ainda assim a revolução exigiria um tempo, né, de adaptação, para consertar as coisas. E pela política, e pela democracia, e pela Constituição, a mesma coisa. Então eu acredito que nós estamos vivendo agora um momento de atenção. O eleitor está tendo atenção para a política. Ele está começando a compreender que ele é um instrumento essencial do processo de transformação. Hoje, nós vivemos no Brasil um processo de transferência de responsabilidade. O que é isso? Eu vou à urna e voto no Marcão. Aí o problema é do Marcão. E vira as costas. E vira as costas. Aí o problema ficou para o Marcão, o problema é teu, te vira. E esse é completamente equivocado. Nós temos que ir à urna, depositar o nosso voto de confiança, entendendo que aquele ato é um ato de responsabilidade minha. Agora o problema é meu. Eu escolhi o Ivanates, eu escolhi o Pedro, eu escolhi o João, portanto eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Eu tenho que monitorar meu candidato, eu tenho que saber o que ele faz, eu tenho que saber se ele trabalha ou não trabalha, eu tenho que saber se ele merece ou não merece meu voto. Eu tenho que ler muita coisa sobre política, porque, não quero ler sobre política, é o primeiro erro. Né? Tem que ler sobre política, se inteirar sobre política, compreender o processo eleitoral, como ele funciona. Olha, se tu olhares a nossa representação de deputado federal, nós vamos ver que nós estamos com os mesmos deputados federais há 30 anos. Então, de quem é a culpa? As mesmas caras. É a mesma turma. É possível nomear, dos últimos 30 anos, é possível nomear 80%. Né? Pelo sobrenome. Isso, pelo sobrenome. E quando não é o sobrenome, é o filho. Porque é a prática do filho, né? Quantos nós temos aqui que é a prática do filho? O pai botou o filho botou a mãe botou o pai botou o filho. É isso que a gente vê hoje, não estou inventando. É só observar e ver que é filho do filho, pai do quem, o cara que já está 30 anos lá. O processo eleitoral permite a permanência desse grande número de deputados por muitos anos e o eleitor não faz a parte dele, não substitui. Quando tem a oportunidade de substituir, anula o voto. Então, nós vamos ter um período, né, de compreensão que nasceu agora com esses movimentos, de que o eleitor não é um coadjuvante, o eleitor é a peça principal do processo. Certo. E compreender, principalmente, os parlamentares, daí eu falo do poder legislativo, que estão comprometidos, não consigo próprio, mas comprometidos com a melhoria da vida das pessoas, porque é para isso que existe o Estado. O Estado existe para melhorar a vida das pessoas. Se ele não melhora as vidas das pessoas, não há razão nenhuma dele existir. Tá certo. Vereador, só para que a gente possa encerrar rapidamente, o senhor é uma liderança em conteste aí do PDT, né? E existe já alguns nomes que estão sendo colocados aí como pré-candidato à prefeitura. O senhor já foi candidato em outras oportunidades. Existe essa pretensão novamente de ser um pré-candidato aí à prefeitura de Blumenau? Eu compreendo que é preciso fazer uma reforma, é preciso renovar sempre as vozes, né? Eu passei aqui pela Câmara e defendo que a Câmara deve renovar os seus representantes, né? A minha missão aqui, acho que cumpri com dignidade e não escondo de ninguém. Sou filho de Blumenau, nascido aqui crio meus filhos, a minha família, meus negócios. E como filho tenho um sonho de um dia ser o prefeito da cidade para poder implementar aquilo que eu acredito de fato como uma administração pública. Por isso vou lutar dentro das instâncias partidárias para ser indicado o candidato a prefeito do partido. Tem essa vontade, então? Essa vontade. Desde o ano passado, tenho trabalhado isso internamente e eu acredito que se depender do Ivanates, dos nossos eleitores, daquelas pessoas que estão à nossa volta, nós conseguiremos o nosso intento de comprovar para os pedetistas da cidade e para a estadual, acho que é importante que o PDT tenha um candidato próprio e que nós, dentro de outros muitos nomes, a qual a gente respeita, somos o que preenchemos as condições mais pontuais para disputar essa eleição. Já fui 2 vezes candidato, tenho um mandato,
posso contribuir muito para o debate da cidade. Ok. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Vereador. Boa estada na Assembleia Legislativa. Estaremos lhe aguardando aí no seu retorno para contar como é que foi essa experiência aí junto à Assembleia Legislativa e depois no seu retorno aqui à Câmara de Vereadores, ok? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Tá certo, sucesso na caminhada. Conversamos no Fala de hoje com o vereador Ivan Nates, do PDT. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.